Vamos para a reflexão desse domingo. Abra sua Bíblia em João capítulo 2, versos de 1 a 12. As bodas em Caná de Galileia. Eu quero intitular a mensagem dessa manhã de: o noivo chegou, a minha vida transformou. O noivo chegou, a minha vida transformou. João, você já estava aberto aí em João, coloque a fitinha aí em João capítulo 2, que nós vamos fazer essa exposição hoje desse texto. E diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: faze tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Lhes disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestando a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Senhor, nós pedimos que o Senhor fale conosco por meio da tua palavra e nos leve a ver a tua glória. Nos leve a ter um encontro poderoso contigo e ter a nossa vida transformada, como em água em vinho, nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos uma geração do coração amassado. Estudiosos aí como Lyotard, Bauman, tem chamado aí de pós-modernidade, modernidade líquida. E esse período que a gente vive pós Segunda Guerra Mundial, porque durante o iluminismo se criou aquela ideia de que tudo vai dar certo. Agora que com as luzes do conhecimento, o homem vai evoluir e vão acabar as guerras, e vai acabar a fome, com a tecnologia vai acabar todos os motivos de sofrimento da terra. Mas as luzes não trouxeram o fim da guerra, não trouxeram o fim da fome ou das desigualdades. A tecnologia, o desenvolvimento da ciência aumentou o poder de fogo das guerras. Sim, a ciência criou a bomba atômica e a explosão de Hiroshima e Nagasaki. O povo que por mais de um século estava tão otimista, tudo vai dar certo, em torno de 2 séculos, agora, de passo em passo, vai se decepcionando e vai entrando por um período de desilusão, de frustração, de desesperança. E de fato, isso cria as características do nosso tempo. Esse homem líquido, como vai dizer Bauman, é um homem que não acredita mais em nada, nem nas estruturas sociais. Tudo agora é líquido, tudo é temporário, tudo é mutável. Existe uma rejeição à tradição. Então a gente perdeu identidade, a gente não sabe mais quem é. E como a gente não sabe mais quem é, a gente não tem esperança, a gente vai se construindo a nossa identidade, a nossa alegria no consumismo. É uma característica do nosso tempo. A nossa identidade
construída e se expressa pelo consumo. Para nós, comprar um celular, uma roupa, um carro, uma casa, isso é o motivo que nos move na vida, fazendo homens tão individualistas. O foco do homem hoje é seu umbigo, sua realização pessoal, o seu eu, em detrimento do coletivo. É o mundo que a gente vive. Um homem solitário, sozinho, cheio de incertezas, cheio de desesperança, que ao mesmo tempo que ele é profundamente conectado com muitas pessoas, por uma globalização, pelas redes sociais, isso só aumentou as desigualdades, só polarizou o mundo, só criou mais guerras. E a gente vive então no meio desse mundo, desse povo, somos parte desse mundo pós-moderno, um povo que tem um coração esmiuçado, marcado pela solidão, se sente só no meio da multidão, uma característica do nosso tempo. Homem sem esperança, olha para o futuro, só vê desgraça. O mundo vai se acabar, a natureza vai se acabar, o ser humano vai se acabar, tudo vai se acabar. Minha vida não tem esperança para nada, repleto de tristeza. Confuso na sua identidade. Mas eu quero te falar hoje de uma resposta para o coração esmagado do homem pós-moderno. Eu quero falar de algo que pode te trazer solidez no meio de um mundo frágil, pantanoso. Quero te falar de um encontro que pode restaurar completamente o coração do homem do nosso tempo. E por isso eu te trago para o Evangelho de João, para o primeiro sinal. O Evangelho de João, ele é organizado em 7 sinais: transformação do água e vinho, a cura do filho do oficial, a alimentação dos 5.000, Jesus anda sobre o mar, a cura do cego de nascença e a ressurreição do Lázaro. São 7 sinais que o próprio João chama de sinais, não de milagre. E em volta disso, cada sinal vai revelando um aspecto da identidade de Jesus. Vai revelando quem é Jesus. Esse é o propósito do livro de João, como vai dizer no capítulo 20, no verso 30. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E esse sinal acontece num casamento. E por isso eu volto a dizer, o tema da minha reflexão hoje, da minha mensagem é: o noivo chegou, a minha vida transformou. Quantos de nós, ou quantos homens ou mulheres ficam esperando a felicidade chegar? E todo esse coração destroçado vai se organizar quando encontrar um noivo. Mas eu quero te dizer que há um noivo sobre todos os noivos, que tem um amor sobre todo amor, e que transforma vidas como nenhum outro amor pode fazer. E começa o texto, Jesus sendo convidado para um casamento de alguém que provavelmente era seu parente, o parente de Maria. Tinha muita intimidade, ao ponto de intervir na festa. E Jesus sendo convidado, ele diz o verso 1, né? Jesus chegando ali, convidando ele e os seus discípulos, como diz o verso 2, ali naquelas bodas, acontece algo que era um motivo de vexame público: acabou o vinho. Isso seria uma desordem para o início daquele casamento, para aquela relação, para as relações familiares. E Maria, muito preocupada, vai para cima, vai para baixo e chama Jesus. Jesus por quê? Porque José já havia morrido, o marido era Jesus era o provedor da família, era o homem da casa, e ela buscando o homem da casa para ajudar a resolver aquela situação. Ele vai para Jesus e diz: Jesus, acabou o vinho. Aí Jesus dá uma resposta, começando agora diferente. Ele não diz mãe, que a mãe foi lá procurar o filho. Ele diz:
mulher. E mulher, por mais que na tradução para o português pareça um tom desrespeitoso, ele não tem no hebraico. Mas tem uma nova relação que se estabelece. Agora não é mais o filho obedecendo à mãe. Ele se impõe agora numa nova posição de um ministério que estava acontecendo. Ele não era o filho de Maria. Ele agora era o próprio Deus entre nós, o Messias revelado, que estaria dando início à sua obra e os seus sinais. Uma nova relação que Maria não conhecia ainda. E ele diz, mulher, e a sua resposta traz o tom, como ele vai dizer em João capítulo 4 em diante, a minha vontade não é fazer a tua vontade. João capítulo 4, verso 34, 5:30, ele vai dizer, a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. E ele continua a resposta, dizendo, o que tenho eu contigo? Que também parece uma resposta com um tom agressivo, mas ele não tem um tom agressivo, mas ele é uma expressão idiomática, um tipo de semitismo, que é como se fosse uma expressão que diz assim, o que eu tenho a ver com isso, amor? Ele está dizendo, mulher, o que eu tenho a ver com esse casamento? Esse problema não é meu, esse problema não é seu, esse não é o meu problema. E isso começa a dar um tom que é próprio do livro de João. João, ele vai construindo os temas de maneira muito paralela. Ao longo dos textos, ele vai deixando meio que sinais que constroem ideias. E nesse caso aqui, ele vai trazendo uma ideia que está dentro do próprio casamento. E ele vai começar a trabalhar, ao longo do livro do João, essa questão de vai chegar a minha hora, e não é essa. Ligando a ideia do casamento. Porque a ideia do casamento, na cultura judaica, assim era no passado e assim é até hoje, num casamento judaico, ele, além de celebrar a relação de um homem com a mulher, ele celebra a relação de Deus com o seu povo. E o casamento judaico, cada casamento judaico é como uma simbolização profética do casamento de Deus, da aliança de Deus com Israel. Isso já estava aqui dentro do contexto cultural deles. E dentro desse contexto, onde há um casamento de Deus com Israel, é que ele diz, calma, ainda não é chegada a minha hora. E ele vai desenvolver essa ideia. E olha o que ele vai dizer, como João vai trabalhar isso. João capítulo 7, no verso 6, quando seus irmãos sugerem que ele vá à festa dos tabernáculos para se mostrar ao mundo, Jesus responde, o meu tempo ainda não chegou. No versículo 8, ele vai dizer assim, vocês vão à festa, eu ainda não subirei a esta festa, porque o meu tempo ainda não é chegado. No capítulo 7, no versículo 30, quando chega a festa dos tabernáculos, e então Jesus diz assim, os judeus tentam prendê-lo, mas olha como diz o verso, então, verso 30, tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque a sua hora ainda não havia chegado. No capítulo 8, no verso 20, mais uma vez, quando ele estava ensinando no templo, eles tentaram prendê-lo, quando ele estava ensinando a respeito de coisas sagradas que ofendiam o que o judaísmo da sua época pensava. Mas no verso 20 de capítulo 8 vai dizer, mas ninguém o prendeu, porque a sua hora não havia chegado. No capítulo 12, no verso 23, agora, a gente se lembra que a gente estava lendo o 14, do 12 em diante, vai começar o caminho da paixão, o caminho da crucificação. E quando ele está ali no Getsemane, em oração, ele está se preparando para o caminho da cruz, ele diz assim no verso 23 do capítulo 12, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem, dando início ao período da missão de Jesus, que culminará na sua morte e ressurreição. Ainda no 12, 27, ele, angustiado no Getsemane, ele ora, e ele diz, Pai, salva-me dessa hora, mas seja feita a tua vontade. Mas quando chega no João capítulo 13, no verso 1, ainda nesse trabalho da hora, que João vai tecendo como um crochê no livro dele, ele vai dizendo, lá na introdução da narrativa,
da ceia, em João capítulo 13, esse que a gente acabou de trabalhar na ceia do Senhor, ele vai dizer, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o do Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Agora ele está dizendo, olha, chegou a hora. Que hora é essa? É a hora do amor, é a hora do matrimônio, é a hora da aliança, é a hora do casamento de Deus com a humanidade, é a hora do Deus que veio dos céus para a terra para encontrar com a noiva, com o seu povo e fazer uma aliança com ela. Até que ele chega no capítulo 16, no verso 32, no capítulo 17, desculpa, eu quero ir direto para o 17, no versículo 1, e no início da oração sacerdotal, quando ele vai de fato, já é um dia antes do sofrimento, ele vai ser preso já, ele diz, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o filho te glorifique em ti. A oração é a entrega final à vontade do Pai, reconhecendo que era chegado o tempo da glorificação através da cruz. Sim, havia tantas promessas do Antigo Testamento de que Deus viria renovar a aliança com seu povo como um marido que encontraria sua noiva. Profeta Oséias, no capítulo 2, no verso 19 e 20, diz assim, eu me casarei com você para sempre, palavras de Deus, por meio do profeta, eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão, eu me casarei com você com fidelidade, e você reconhecerá que eu sou o seu Senhor. Sim, o povo de Israel, o povo de Deus esperava que Deus voltaria para o seu povo, que Deus renovaria a aliança com o seu povo, que Deus voltaria para eles mais uma vez. Não é à toa que João Batista, aqui no capítulo 3, nós estamos no capítulo 2, logo no capítulo 3 ele vai dizer, eu não sou o noivo, eu sou amigo do noivo. Ele está apontando para Jesus, dizendo, o noivo chegou para esse casamento profético, celestial. A primeira lição desse texto, de duas, é de que Jesus é o noivo que veio fazer aliança com seu povo. Só que é um noivo diferente, porque no casamento, como era o cortejo, no nosso tempo o cortejo era da noiva, né? O casamento judaico antigo, o cortejo era do noivo. Ele vinha andando pela cidade, os amigos de honra levantando lâmpadas, e eles caminhavam pela cidade em glória, cantando todos, lá vem o noivo, até o encontro com a noiva. Mas quando Jesus faz o compromisso, João capítulo 14, levanta a taça como um símbolo da aliança com a noiva, depois ele vai para a caminhada dele, só que a caminhada dele começa com os ramos, as pessoas gritando, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor como um noivo, mas a caminhada dele vai se transformando em uma caminhada de sacrifícios. O cortejo do noivo teve seus preparativos com uma coroa de espinhos, com bofetadas no rosto, cusparadas. Ele andando, em vez de com uma roupa de gala, mas seminu. A carne aberta pelas chicotadas que tinham ossos na ponta, ele sangrava. E assim o noivo caminhava para o altar da aliança, desfigurado, como vai dizer Isaías 53, profetizando aquele momento, e nele não havia formosura alguma, desfigurado pelas pancadas e pelo sofrimento, mas aquela caminhada de sangue e dor na direção da cruz, era a caminhada que fala até hoje, eu amo você. Apanhando, sofrendo, sendo humilhado, o próprio Deus entre nós,
caminhando para um altar que celebraria uma aliança por meio do seu próprio sangue naquela cruz. Indo pagar o preço do dote, mas não foi com dinheiro nem com recurso. O dinheiro do dote para te fazer a sua noiva foi com a sua própria vida. Foi tendo a sua própria carne moída, tendo o seu próprio sangue derramado. Essa é a maior declaração de amor da história. Deus, no seu sangue, no seu corpo, na sua cruz, está gritando para você: eu te amo, minha noiva. Aquela é as bodas do Senhor. Aquela é a festa dele. E esse primeiro sinal apontava de que Jesus é Deus vindo se casar com o homem. Em segundo lugar, a história continua. Quando o vinho acaba e ele resolve então, a mãe insiste, chama os servos e diz: faça tudo o que ele vos disser. Então Jesus diz para ele: pega as talhas. Talhas eram espécie de baldes de pedra que ficavam na casa para cerimônias rituais de purificação. O judeu, ele antes de qualquer ceia ou de qualquer tarefa doméstica, ele estava todo o tempo se lavando como um rito de purificação, não só física, mas espiritual, era o simbolismo. Então, aquelas talhas eram onde os judeus se purificavam. Ele fala: manda pegar as talhas. Ali dava mais ou menos, na revista atualizada é metreta, cada metreta é 40 litros, então ali tinha quase 1000 litros de água. Ele diz: pega aquilo e leva para o mestre de cerimônia. Quando chega para o mestre de cerimônia, que o mestre de cerimônia vai beber aquela água que estava na metreta, mas quando ele mete lá, o que sai? Vinho. E ele bebe e diz: mas que vinho é esse? E esse dono da festa é um dos piores donos de festa que eu já vi, porque quem te dá o bom vinho no começo, depois está todo mundo meio alto, ninguém sabe mais o gosto de nada e dá ruim. Aqui fizeram ao contrário, deixaram o vinho sensacional, excelente para o final. Como pode? E ficaram todos impressionados, ficaram todos atônitos. E conclui o verso 11 dizendo: com esse, Jesus deu princípio aos seus sinais. O que está acontecendo aqui, irmãos? Quando o noivo chega, quando Deus está, na verdade, havia as desarmonias próprias da existência humana. Mas Jesus, ele mostra quem ele é dentro de um casamento, transformando água em vinho. É um milagre de transformação. Ele pega aquilo que era usado para purificação, mas era só purificação ritual. Aquela água não tinha poder de purificar coração, mas ele mudou. Ele deu cor, ele deu cheiro, ele deu sabor, ele deu alegria para aquele casamento, milagrosa e misteriosamente. E esse era um sinal de que quando o noivo viesse, conforme diz as profecias, ele iria transformar poderosamente a humanidade. As promessas, por exemplo, como de Jeremias, capítulo 31, verso 33, diz: porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Jeremias 31, 33. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu coração. Não é mais externo. Aquilo que era externo, o Senhor está fazendo milagre. Por quê? Porque Ele diz, não é mais externo. Eu colocarei a lei no interior, escreverei no teu coração, e sereis o meu Deus,
e eles serão o meu povo. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Em Ezequiel 36, 26, 27 diz: e eu vos darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós um coração de pedra e vos darei um coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis em meus estatutos e guardareis os meus juízos e observareis. Jesus está dizendo: o noivo chegou e com ele a transformação se apresentou. Agora, é muito mais do que uma lei externa, é muito mais do que seguir regras. Agora é uma transformação milagrosa por meio do Espírito, onde Deus vai escrever no nosso coração a lei de Deus, onde Ele vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. É um operar do Espírito no coração do homem, que vai ficando claro no próprio desdobramento, que nós vamos estudar com calma depois aqui aos domingos. Por exemplo, em Nicodemos, quando ele diz para Nicodemos, um religioso dos principais, ele diz: Nicodemos, o que você precisa é o quê? Nascer de novo. É muito mais do que lei, é muito mais do que água purificadora, é muito mais do que saber as regras da lei, é ter o Espírito transformando o coração. Jesus diz: porque quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. E ele diz: isso é uma obra do Espírito. O Espírito sopra onde quer, ele vai dizer para Nicodemos. É como ele vai dizer para a mulher samaritana no capítulo 4, uma mulher sedenta, 5 maridos já tinha, e o que ela tinha não era dela, era emprestado, procurando encontrar e saciar a sua alma. Mas Jesus vai ter um encontro com ela, que Jesus veio para ter um encontro com esse tipo de gente, e para revelar o amor dele. E ele diz: olha, se você soubesse quem te pede água, você é que me pediria de Jesus água, e eu lhe daria água viva. Aí ele ainda vai dizer: porque quem beber dessa água, assim como quem bebe das águas dos maridos do mundo, ou de qualquer coisa desse mundo, voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, de dentro do seu interior vai jorrar águas para a vida eterna. Quando o noivo chega, tudo muda. E não é uma transformação da religião, é uma transformação do Espírito, mudando o coração do homem. E é interessante porque é uma transformação poderosa, espiritual, milagrosa, de transformar água em vinho. O vinho era símbolo de alegria. Ah, sim, só existe verdadeira paz e alegria restaurada no coração do homem se eu estiver em aliança com o meu noivo Jesus. É uma frase que a gente diz no curso de noivos: você só será feliz casado se você for feliz sozinho. E só existe uma maneira de ser feliz sozinho: tendo o seu coração transformado por Jesus, saciado com os rios de água viva, com o seu verdadeiro noivo Jesus. Sim, ele transforma água em vinho, vinho como símbolo do amor, a bebida dos amantes. Nessa relação profunda de amor que o mundo clama e que só pode encontrar alguém que entrou em uma relação de amor profundo com o noivo, Deus, Jesus. E é muito mais do que o amor quando o mundo conhece, é uma provisão abundante. Foram 1000 litros de vinho, não foi uma garrafa de vinho, não foi uma taça de vinho, não foi uma caixa de vinho, foi 1000 litros de vinho. A transformação é muito mais do que um pouco de alegria, são rios a jorrar para a vida eterna, é uma nova vida, um novo nascimento, é tudo novo, é obra de Deus, não é obedecer regras. Nicodemos sabia obedecer regras, fazer lavagens cerimoniais era obedecer regras, é um operar do Espírito de Deus no coração de quem faz uma aliança de amor com Jesus, que transforma a vida toda, inclusive aqui. Primeira coisa que Deus faz quando
cria o homem, ele faz o casamento entre o homem e a mulher. A primeira coisa que Deus faz quando restaura o homem é restaurar uma festa de casamento fracassada. Porque quem tem um encontro com o noivo, a vida dele muda toda. Interfere no coração, na alma, na família, na educação dos filhos, no casamento. Tudo é diferente quando ele entra. É tudo novo. Porque aquele que, diz o apóstolo Paulo, pensando sobre essas categorias, aquele que está em Cristo deu uma melhorada. Aquele que está em Cristo deu um upgrade na vida, é isso? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Sabe, quem tem um encontro com Jesus, tudo muda. E não é porque você tem dinheiro, ficou rico, ganhou poder, não é porque você conquistou o que esse mundo acha importante, não, é porque o teu coração foi totalmente preenchido pelo amor e pela presença transformadora de Jesus, plantando no coração uma fonte que jorra a vida eterna, fruto de um homem que nasceu de novo, não nasceu da carne, nasceu do Espírito. E aí ele termina dizendo, para a gente concluir, verso 11, com isso Jesus deu princípio aos sinais, e Caná da Galileia manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Quando o noivo chega, tudo é transformado. E Jesus fez esse sinal para que eles percebessem que ele era Deus vindo se unir ao homem, restaurar a aliança do homem com Deus por meio de Jesus, por meio do sangue de Jesus. Sim, eu posso ser amigo de Deus, noiva de Deus, íntimo de Deus. Sim, eu posso ser totalmente preenchido por esse amor. Porque quando ele diz, vimos a sua glória, ele está fazendo uma referência em João capítulo 1, verso 14. João capítulo 1, no verso 14, ele diz que então Deus se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória. Glória como unigênito do Pai. Sim, eles olharam a glória. Mas a glória de quem? Ele diz assim, Deus habitou. A palavra habitou ali no original, está traduzido certo por habitou, mas como a palavra no original não seria bem compreendida, ela foi traduzida como habitou, mas a palavra seria montou o seu tabernáculo. Ele tabernaculou. E o que ele está querendo dizer aqui? Deus no Éden veio habitar com o homem, mas por causa do pecado o homem acabou sendo tirado da presença de Deus, indo para longe da presença de Deus. Deus então chama o homem para uma relação de amizade por meio do tabernáculo. E quando Moisés inaugura o tabernáculo, aquele da lei, a glória de Deus encheu o tabernáculo, de forma que os sacerdotes não podiam ficar nem de pé para ministrar, porque a glória encheu o templo. Depois, quando Salomão inaugura o templo de Davi, a glória de Deus enche o templo. Mas por causa do pecado de Israel, o templo é destruído, eles são levados cativos para a Síria e para a Babilônia. 100 anos depois eles voltam da Babilônia para Israel e eles constroem o templo. E quando o novo templo está pronto, o que acontece? Nada. Não há mais a glória de Deus, não há mais a arca. E eles choram, porque não havia glória naquele templo. Ao ponto de que o profeta Oséias já falava, sim, mas a glória do segundo templo será maior do que a primeira. E eles esperavam essa glória que não chegava.
Sabe quando é que chegou a glória de Deus na terra? A presença de Deus inundou a terra mais uma vez para estar conosco. Deus colocando os pés entre nós é em Jesus. Ele é a presença de Deus no meio dos homens. Eles viram a glória de Deus mais uma vez em Jesus. Mas para eu ter acesso à glória de Deus, eu preciso me casar com esse noivo. Eu preciso aceitar esse amor. Eu preciso me render a esse que me chamou, me amou, me escolheu. E termina o texto dizendo: e eles creram nele. Eu concluo dizendo: você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Essa é a porta de entrada para essa relação de amor que muda tudo. E os discípulos creram nele. Creram que ele era Deus entre nós. Creram que ele era o que transformaria a humanidade. Creram que ele era o Salvador de toda a terra. Baixe sua cabeça em oração. Senhor Jesus, Tu és a resposta que o homem precisa. Para a solidão, para o medo, para a tristeza, para a falta de identidade, para a falta de esperança, para a falta de amor do mundo que a gente vive, sim, porque só existe uma esperança. E essa esperança está no Senhor. A mensagem de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna.